Primeiro, assim, o complexo da soja na China, soja, carne, é um tema bem interessante de estudo e talvez seja o mais explorado pela literatura atual, justamente porque é um setor da economia chinesa e da economia agrária que foi o primeiro a se internacionalizar, a se inserir nas cadeias de produção global. E isso porque em 1996, a partir desse ano, a China tomou a decisão de liberalizar a importação de soja na China e de produtos vindos da soja também, óleo de soja, enfim, ração, tudo mais. E foi nesse ano, com a liberalização das importações, redução das taxas de importação, a China passou a ser o principal importador de soja do mundo, né? Ela passou a Europa nos anos 2000 ou 2002 e passou a ser o principal importador de soja no mundo. Isso não aconteceu com os outros itens. Então, a China ainda é razoavelmente autossuficiente nos outros grãos, né? Mas a soja não. Apesar da soja estar sempre presente nos documentos que prezam de segurança alimentar, né? E tem um esforço por parte do governo chinês em preservar a produção da soja na China. Isso é um tema interessante a se tratar. Por que isso? O que isso configura? Que isso significa para os chineses, né? Porque que eles têm esse esforço enorme em preservar. Mas mesmo assim, a partir da liberalização da soja, em 96, e depois isso foi ratificado com a integração da China na Organização Mundial do Comércio, em 2001, surgiu toda uma indústria de processamento e uma indústria relativa a essa indústria de processamento e importação de soja, que era baseada nas províncias costeiras, né? Só que essa indústria, ela era bem diversificada. A gente olhando assim por alto e a gente vendo a internacionalização da soja, das empresas chinesas do agronegócio, parece que é uma coisa bem homogênea, né? Mas na verdade tem uma constituição bem diversa. Então aqui só para como exemplo, aqui já tem uns 5 tipos de formação empresarial na China que a gente dá para pegar características muito claras. Então, a primeira seria mais ou menos as empresas estatais, algumas locais, outras centrais. A Jiusan faz parte da empresa estatal da província de Heilongjiang, que é do nordeste da China, que é onde mais produz soja. Essas três aí, Chinatex, Jiusan e Sinograin, elas são empresas estatais. Eu escrevi aí em Minas Gerais. Elas têm uma estrutura proprietária relativamente fechada e têm uma atuação nacional. Então tem a Hopeful e a Bohai também, que são empresas privadas. Essas aí, elas surgiram a partir dos anos 90 com a onda de privatização da cadeia do setor estatal chinês. E essas empresas que eram localizadas na costa da China, os donos, oficiais antigos do Estado chinês, mais ou menos se apropriaram da propriedade pública e desenvolveram suas próprias empresas privadas, e aí se aproveitaram da liberalização da soja. Elas eram costeiras e conseguiram aproveitar o boom de importação da soja para se desenvolver e fazer a indústria de processamento e tudo mais. Wilmar International e Noble são grandes empresas, principalmente no mercado asiático, né, de palm oil e de outros setores aí do agronegócio. Vocês já devem ter ouvido falar. A Noble foi comprada pela Cofco e foi através dessa Noble e de outra empresa que a Cofco se projetou internacionalmente. Pois bem, a Wilmar International e a Noble, a Wilmar International também é uma empresa asiática, multinacional, que surgiu em Singapura e se expandiu e entrou na cadeia de produção da soja chinesa a partir da liberalização da soja. A Wilmar International foi uma grande parceira da Cofco. Enfim, por último, a Cofco,
que é essa empresa tratando atualmente, porque é a empresa que mais se internacionalizou e mais cresceu na China. E ela, mais ou menos, a gente caracteriza ela como empresa estatal, né? Obviamente, todo mundo sabe, junto com a Geosant, a Netex, Sinograin, só que ela tem algumas características próprias, que são basicamente uma associação capital financeiro. Isso inclui associação com outras empresas, uma longa trajetória de associação com outras empresas, mas também com capital financeiro internacional. A COFCO, desde muito tempo, ela serviu de porta de entrada para empresas internacionais do campo financeiro, de seguros. A COFCO se tornou uma grande empresa de futuros, né, a maior empresa a explorar o mercado de futuros na China. Então, assim, ela sempre foi forte nos serviços financeiros, e ela também era muito ela foi uma via de entrada para empresas internacionais, algumas delas inclusive competidoras da própria COFCO. A Coca-Cola, nas principais províncias costeiras chinesas, a Coca-Cola ela divide com a COFCO. É uma joint venture que existe na China para a venda dos produtos da Coca-Cola, junto com a COFCO. A ADM e a Wilmar International também foram grandes parceiros da China, até hoje tem tratados comerciais, e vocês vão ver aqui, vocês estão vendo aqui na tabela, mas esse aqui se tratando da propriedade de processamento de soja na China. Você vê que a COFCO, a estrutura proprietária da COFCO é muito mais diversificada, sendo que grande parte dos investidores da sua capacidade de processamento na China, que é o que diz respeito a esse gráfico aí, são investidores internacionais. São algumas empresas, algumas plantas de processamento na China foram feitas em conjunto com o Wilmar International e a ADM. Então, a COFCO serviu de via de entrada para essas empresas, e, ao mesmo tempo, à medida que ela serviu de via de entrada para empresas estrangeiras, ela se internacionalizou com mais facilidade e se integrou com com as cadeias de produção globais e com o mercado financeiro. Ela teve investidores externos desde muito tempo. Ela se baseou, ela instalou boa parte das suas operações e de sua administração em empresas offshore, que são empresas conhecidas em lugares conhecidos como paraísos fiscais, né? Então, por exemplo, a COFCO tem mais de 100 empresas offshores. A maioria nas Ilhas Virgens Britânicas, mas também tem Bermuda, Samoa, enfim. E além de Hong Kong, né, que é um lugar que também tem muitos benefícios no ponto de vista fiscal, e também é o centro financeiro da Ásia, né? A partir da liberalização da soja na China, a gente vê uma grande concentração da estrutura produtiva chinesa. Ela se deu nas atividades de maior valor agregado. Então, na medida em que se deu a liberalização da soja, as empresas chinesas se especializaram nessas atividades de maior valor agregado, que são processamento, e basicamente processamento de soja, né? Esmagamento e processamento, refino do óleo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ela deixou para o Brasil, a Argentina, a soja, o farelo da soja e tudo mais. Então, você vê esse movimento desde os anos 2000 até hoje, uma concentração cada vez maior na indústria de processamento e nas indústrias relativas e transportes e tudo mais, toda a cadeia de produção industrial na China. Você vê que a partir de 2008, da crise financeira mundial, essa concentração ela impulsionou, de certa forma, assim, se a gente pode dizer isso, essa concentração de capital na China, ela impulsionou uma exportação, o que a gente poderia identificar como uma tendência à exportação de capital, na medida em que investimentos que, a partir de 2008, foram cada vez maiores
por parte do Estado, como empresas como a Cofco, Chinatex, essas outras que eu mencionei. Essas empresas, elas investiam cada vez mais e o retorno era cada vez menor. Uma taxa de superprodução, né? uma supercapacidade da indústria chinesa cada vez maior, fruto do investimento cada vez maior na indústria com uma taxa de retorno menor. Então, você vê que, por exemplo, nesse gráfico a gente vê aí que a capacidade de processamento aumentou, enquanto que a produção em si ela aumentou, só que em menor escala. E aí já tem mais de 50% da capacidade industrial chinesa sendo inutilizada. Ou seja, quanto mais você investe, menos retorno você consegue. E fruto disso também, como resultado disso, um dos resultados disso, é o maior endividamento das empresas, principalmente essas empresas estatais, que foram quem mais receberam incentivos para investir na indústria. E aí essas empresas estatais que têm tido um grande problema de endividamento e têm visto gargalos na produção industrial chinesa, que a partir da administração Xi Jinping, de 2013, um claro favorecimento de empresas que operavam nessa lógica da Cofco para receber, essas empresas foram favorecidas de certa forma pelo Estado, não que as outras não recebessem crédito, não recebessem apoio local e tudo mais, mas a Cofco recebeu um apoio claro e mais ou menos guiou a internacionalização da China nas cadeias de commodities, né? E isso porque a Cofco, a saída da Cofco foi a saída que ela já apresentava antes, que é através da sua integração maior na integração financeira maior mundial. Então, a Cofco, o modo da Cofco tá se internacionalizando agora, ela mais ou menos é um reflexo, é um espelho do que a Cofco já vinha construindo na China. Então, por exemplo, um grande exemplo disso, que é o mais ilustrativo, é a constituição da Cofco International, que é essa nova empresa que a Cofco fez, que foi a responsável pela compra da Nobel e da Nidera, que o Júnior vai tratar. Essa empresa que ela criou é, na verdade, uma multinacional, uma empresa financeira multinacional de investimentos, que congrega investidores internacionais diversos. Então, a Cofco é uma empresa estatal, mas é uma empresa estatal que se internacionaliza através de uma associação muito grande com empresas financeiras internacionais, e através disso ela consegue se esquivar e resolver os problemas, as contradições internas do desenvolvimento industrial chinês. Obrigado, gente.